Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora nós vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Essa é a aula de número 27, objeto de conhecimento, vitaminas e aminoácidos, e o detalhamento, definição, características e aplicação no cotidiano. Então agora vamos para a nossa aula. Muito bem, então nós vamos começar essa nossa aula falando sobre as vitaminas. E nada melhor para representar vitaminas do que neste local aqui, que é a feira. Todo mundo já viu, já deve ter ido em uma feira no seu bairro, aí na sua vizinhança, na sua cidade. E por que que eu escolhi esse local para iniciar falando de vitaminas? Porque aqui nesse local nós temos alimentos que são ricos em vitaminas. Nosso corpo, ele precisa de vitaminas para o bom funcionamento do nosso organismo, para a nossa imunidade, para o nosso crescimento, para o bom funcionamento do nosso organismo. E então é necessário a gente ter vitaminas, né? Algumas vitaminas a gente produz naturalmente, mas a gente precisa complementar a ingestão ali da vitamina, as vitaminas do nosso organismo através dos alimentos. E nada melhor do que os alimentos naturais, os alimentos saudáveis, do que aqueles alimentos industrializados. Então aqui nós temos frutas, nós temos verduras, nós temos peixes, que são as proteínas, carnes, alimentos ricos em vitaminas e são suficientes e necessários para o bom funcionamento. Às vezes a gente não gosta de comer certo tipo de alimento, por exemplo, o fígado, eu não gosto de comer fígado, né? Algum tipo de alimento. As pessoas que são veganas também, às vezes não gostam de comer, não comem certos tipos de alimentos, mas aí é necessário, a gente precisa de todas as vitaminas que estão aqui nesses alimentos. Então, por isso que eu estou aqui neste local para falar de vitaminas. Mas, falando em vitamina, a gente precisa conhecê-las, a gente precisa entender os conceitos de vitaminas. Então, é isso que a gente vai aprender agora. Muito bem, e o que significa vitamina? A palavra vitamina é o resultado da combinação de duas palavras, vital mais amina, ok? Então, essa denominação, na verdade, ela foi proposta pelo químico Casimir Funk em mais ou menos 1912, porque ele acreditava que as vitaminas elas eram vitais para os seres vivos e acreditava que todas elas eram aminas. Era por isso que tem essa junção vital mais amina. Por isso que surgiu a palavra vitamina. E aí, as vitaminas, ele criou, na verdade, continuando aqui, ele criou esse termo depois que ele começou a estudar uma vitamina que é a vitamina B1, chamada de tiamina. Então, atualmente, é claro, a gente sabe que nem todas as vitaminas são aminas, como, por exemplo, na nossa estrutura que nós temos aqui, não tem a vitamina. Observem aqui a nossa estrutura, não tem amina na estrutura. Então, antes acreditava, lá pela época de 1912, acreditava-se que todas as vitaminas tinham amina, mas a gente analisando aqui essa estrutura, a gente observa que ela não tem o composto amina, um composto aí que é o que tem o nitrogênio fazendo parte da composição dessa estrutura orgânica, que não é o caso aqui da vitamina A. Ela não é formada por amina. Então, essa ideia de que todas as vitaminas são formadas por aminas não existe mais. Mas o nome ficou aí, o termo ficou aí. Vitamina que vem de vital mais amina. Então, vamos agora ver o conceito real de vitaminas. Observem. Bom, as vitaminas são compostos orgânicos que não são sintetizados pelo nosso organismo. E elas são essenciais
para o funcionamento adequado das reações metabólicas de um indivíduo. Então, olha aí a importância da gente consumir as vitaminas, porque eles não são sintetizados, mas eles são essenciais para o bom funcionamento, né, do nosso organismo. E, ou seja, elas funcionam principalmente como catalisadores de reações químicas dentro do nosso corpo, ou seja, elas atuam aumentando a velocidade de uma reação. Então, é importante aí a gente consumir vitaminas, porque as vitaminas funcionam como catalisadores dentro do nosso organismo. Relembrando o conceito de catalisador, né, aqui na química, é que são compostos que eles entram na reação, aceleram, mas eles não participam, não fazem parte do composto, eles apenas aceleram, que é o que acontece com as vitaminas. Então, é muito importante a gente consumir as vitaminas, todas as vitaminas adequadas. E aí, agora a gente vai ver a classificação das vitaminas, como é que elas são classificadas. As vitaminas são classificadas em lipossolúveis e hidrossolúveis. Vamos primeiramente ver o que são as vitaminas lipossolúveis. As lipossolúveis são as vitaminas que são solúveis em gordura e por isso elas podem ser armazenadas. Então, a gente consegue armazenar as vitaminas que são lipossolúveis. Então, fazem parte desse grupo aqui das vitaminas lipossolúveis a vitamina A vitamina D, a vitamina E e a vitamina K, ou seja, 4 tipos de vitaminas, que são as lipossolúveis. E elas são absorvidas e transportadas juntamente com os lipídios, né, que são as gorduras e as ceras que nós temos no nosso organismo. Além disso, dessas características, vamos ver as próximas características. Elas são também armazenadas no fígado e nas células adiposas, ou seja, elas são armazenadas aqui no nosso organismo. E elas são excretadas nas fezes. Mas o consumo excessivo das vitaminas A e D é tóxico, né? Se você consumir bastante, você consumir muito, aí muita vitamina A ou muita vitamina D, consumir em excesso, acaba se tornando tóxico para o seu organismo. Essas são as vitaminas lipossolúveis. E agora, as hidrossolúveis. O que são as vitaminas hidrossolúveis? Como o nome diz, são vitaminas que são solúveis em água, por isso que são hidrossolúveis, de água. E elas são absorvidas pelo intestino. Só que elas não são tóxicas e as quantidades armazenadas no corpo são normalmente pequenas, por isso a necessidade da gente ficar repondo esse tipo de vitamina, as hidrossolúveis. E quando em excesso, elas são facilmente excretadas na urina. Essas são aqui as características das vitaminas hidrossolúveis. Olha a diferença das lipossolúveis para as hidrossolúveis. As hidrossolúveis são solúveis em água. E aí, como exemplos aqui das vitaminas hidrossolúveis, o que nós temos aqui como exemplo? A vitamina C, que é encontrada nas frutas cítricas, como por exemplo a laranja, o limão, são os exemplos, mas existem outras frutas cítricas que têm a vitamina C. E ela também está presente em alguns alimentos, como por exemplo a castanha, né, a castanha do Brasil, também está presente na couve de Bruxelas, está presente no morango, tomate, repolho, no espinafre cozido. Então aí a gente consegue encontrar a vitamina C. Claro, se você está com deficiência de vitamina C e não se alimenta bem, você acaba tendo que fazer uma reposição, né? São aquelas pastilhas e tem que tomar todo dia uma pastilha de vitamina C. Além da vitamina C, tem outros tipos de vitaminas que são aqui do grupo das hidrossolúveis, que são as vitaminas do complexo B. Observem aqui, as vitaminas do complexo B são todas essas aqui. Vitamina B1, que é a tiamina, a vitamina B2, que é a riboflavina, a B3, que é a niacina, B5, B6, B8, que é a biotina, B9, que é o ácido fólico, e a B12, que é a colina. Então, essas vitaminas aqui são as vitaminas do
complexo B. Então, as vitaminas que são hidrossolúveis são as vitaminas C e as vitaminas do complexo B. Então, a gente precisa fazer aqui a reposição quando a gente está com carência desses tipos de vitamina. E aí eu trouxe aqui também para vocês esse esqueminha que está separando as vitaminas e onde é que a gente pode encontrar, né? A D, a E e a K, já sabemos que são as vitaminas lipossolúveis, aquelas que são armazenadas ali nas gorduras, né? E as hidrossolúveis são todas essas outras aqui, que são as vitaminas, vitamina C e as vitaminas do complexo B. Então, a gente vai ver aqui melhor numa cartela para vocês visualizarem onde é que a gente consegue encontrar, ó. Então, coloquei aí representando para vocês mais ou menos os alimentos que a gente consegue encontrar. Por exemplo, a vitamina A, principalmente em alimentos, né, que tem tons alaranjados, que são beta-caroteno, né? Tem aí vitamina A do complexo B, do B12 em alguns alimentos, o ácido fólico, vitamina C, enfim. Tem todas aí uma representação, mais ou menos, para vocês verem onde é que a gente consegue encontrar essas vitaminas, que elas são muito importantes para o nosso organismo. Aí, a gente vai ver, agora a gente vai ver um vídeo com a professora de biologia, né? Nada melhor do que uma professora de biologia para falar sobre as vitaminas. Assistam aí o vídeo. Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Biologia, e estou aqui com vocês para falar sobre vitaminas. As vitaminas, elas são essenciais no nosso corpo porque elas estão relacionadas com os nossos processos vitais, como imunidade, produção de energia, metabolismo e crescimento. Apesar da gente precisar de uma pequena quantidade de vitamina, o excesso ou a falta pode causar prejuízos à nossa saúde. Para entender melhor, as vitaminas elas são classificadas em dois tipos. Nós temos as hidrossolúveis, que são aquelas solúveis em água, como as vitaminas do complexo B e a vitamina C, e nós temos as vitaminas lipossolúveis, que são aquelas absorvidas na gordura, como a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. São com essas vitaminas lipossolúveis que a gente precisa ter cuidado, porque elas podem acumular no nosso organismo. Quando nós temos um excesso de vitaminas, nós chamamos de hipervitaminoses. E a exemplo disso, o excesso de vitamina A pode causar danos no fígado, o excesso de vitamina D pode causar uma grande quantidade de cálcio no sangue e prejudicar os rins. O excesso de vitamina E pode atrapalhar a coagulação do sangue, levando à hemorragia. E a vitamina C, apesar de ser hidrossolúvel, quando ela está em excesso no nosso organismo, pode causar problemas gastrointestinais, como diarreia e cólicas abdominais. Já a falta da vitamina no nosso corpo é chamada de hipovitaminoses ou deficiência de vitaminas. A deficiência da vitamina A pode levar a uma doença chamada de cegueira noturna. A falta dessa vitamina causa problemas na visão. A deficiência da vitamina C pode levar a uma doença chamada de escorbuto, que causa sangramentos nas gengivas. A falta da vitamina D está relacionada com a má formação dos ossos. E nas crianças está relacionado com uma doença chamada de raquitismo. A falta da vitamina B12 está relacionada com anemia perniciosa e pode causar fadiga, cansaço. E a falta da vitamina K está relacionada com a coagulação sanguínea, o que pode levar a hemorragias. Tá bom? Então, até a próxima! Muito bem, professora Manuela Cerejo explicou aí, né, a importância a importância de se consumir vitaminas e quando há falta e quando há excesso. Mas, embora a gente consiga essas vitaminas através de alimentos, nem todo mundo consegue se alimentar adequadamente ou consumir
todos esses nutrientes, todas essas vitaminas através de certos alimentos. Tem gente que não come um certo tipo de alimento, por exemplo, as pessoas que são veganas não consomem nenhum tipo de alimento de origem animal. Então, é necessário suplementar. Então, a indústria farmacêutica, ela produz, né, alguns suplementos vitamínicos, por isso que às vezes a gente precisa tomar aí algumas vitaminas quando a gente está com falta de vitamina no nosso organismo e quando a gente não consegue suprir toda essa necessidade através dos alimentos, né? Vocês viram o tanto de alimentos que são ricos em vitaminas e a gente precisa consumi-los para poder a gente ter a quantidade de vitamina certa no nosso organismo. Então, quando a gente não consegue comer, né, ingerir esses alimentos, às vezes é necessário suplementar através de remédios, né, de suplementos vitamínicos mesmo. E agora que a gente já falou das vitaminas, nós vamos falar dos aminoácidos, né? Agora eu estou em outro ambiente, agora estou num ambiente de academia. Por quê? Porque aqui na academia que as pessoas fazem os exercícios físicos e às vezes é necessário a gente consumir certos tipos de alimentos, né, certos tipos de compostos chamados de aminoácidos, que são os aminoácidos, eles são essenciais, eles são fundamentais aí para a regeneração dos nossos músculos, das nossas fibras musculares. Então, quando você está ali fazendo atividade física, principalmente atividade física bastante intensa, aí às vezes você precisa suplementar também consumindo esses tipos de substâncias que são os aminoácidos, para você resgatar, reestruturar, restabelecer aí as fibras as fibras musculares, né? Por isso que às vezes você faz bastante e acaba sentindo dor no seu corpo, porque as fibras musculares elas estão rasgando e crescendo, mas para isso é necessário às vezes também consumir certas substâncias saudáveis, que são os aminoácidos. Essa daqui é a fórmula estrutural do aminoácido. Como o nome já diz, são compostos que têm o grupo amina, lá na pontinha, o NH2 lá na pontinha, e o grupo da carboxila, que caracteriza os ácidos carboxílicos. Essa estrutura aqui é uma estrutura geral dos aminoácidos, que sempre vai ter em uma extremidade a carboxila e na outra extremidade o grupo amina. E aí nesse R que tem aqui no meio significa que é o restante da cadeia. R é de radical orgânico e a partir daí que formam-se todos os aminoácidos que existem. No total, são cerca de 20 aminoácidos e esses aminoácidos eles são essenciais para a produção de mais de 50 mil tipos de proteínas para o nosso organismo. Então, por isso que nós vamos agora ver uma animação, como é que ocorre a formação, né, a união entre esses aminoácidos para formar as proteínas. Os aminoácidos podem ser definidos como moléculas orgânicas que apresentam grupos carboxila, COOH e amino, NH3, os dois ligados a um único carbono, denominado de carbono alfa. Esse carbono é observado no centro do aminoácido e liga-se ao grupo amino, ao grupo carboxila, a um átomo de hidrogênio. E por isso, há um grupo variável que é chamado de cadeia lateral ou grupo R. Muito bem, então vimos aí como é que se formam, né? Como é que são os aminoácidos e vimos aí os 20 aminoácidos, como eu mencionei para vocês,
Então, esses aminoácidos, eles são muito importantes. A gente precisa ter esses aminoácidos no nosso organismo, que é para ocorrer a formação das proteínas, né? Vou mostrar para vocês uma tabela com todos os 20, com as suas siglas, mas a gente não precisa, é claro, decorar nada, nenhuma tabela. É apenas para vocês verem, olha, quais são os aminoácidos. Alanina, arginina, asparagina e termina com a valina, né? Então, são esses os 20 aminoácidos, cada um deles com símbolos diferentes, né? Tem sua abreviação. Por exemplo, a alanina, a abreviação é a letra A. A arginina, a abreviação já é a letra R. A valina, que é a última, né? A abreviação é o V. Então, são esses os 20 aminoácidos. E agora eu trago aqui para vocês como é que ocorre a união desses aminoácidos, que é a ligação peptídica. O que é a ligação peptídica? É a formação, né, a união de dois aminoácidos para formar as proteínas. Então, esses daqui, ó, são aminoácidos, né? Tenho aqui 2 aminoácidos para vocês, estão aqui, esses 2 aminoácidos. Observem, essa bolinha aqui em azul é o grupo amina e aqui em vermelho é o grupo da carboxila, né? Dupla O e OH. Então, quando temos 2 aminoácidos, eles vão se juntar formando a ligação peptídica desse jeitinho aqui, ó. Tá aí, ó, juntando, vai ocorrer a quebra da hidroxila, sai uma molécula de água, né, que é a hidratação, libertação de água, e aí nesse cantinho aqui, nesse momento, isso que é a ligação peptídica. Agora já temos aqui uma molécula de proteína. Então, a molécula de proteína, ela é formada a partir da união de 2 aminoácidos. Então, esse cantinho aqui que está circulado aqui, ó, em vermelho, quer dizer que essa daqui é a ligação peptídica. Então, a ligação que une 2 aminoácidos se chama ligação peptídica. Então, quando 2 aminoácidos se juntam, eles formam as proteínas, ok? Então, a gente agora vai conhecer quais são os aminoácidos, né? Como é que eles são classificados aí, esses aminoácidos. Vamos ver. Então, os aminoácidos, eles são classificados de 2 maneiras. Ou eles são os naturais, que são chamados também de não essenciais, ou eles são essenciais. Primeiramente, aqui os aminoácidos que são os aminoácidos naturais, ou seja, não essenciais. São os aminoácidos produzidos pelo organismo. No total, eles são 12, ou seja, se já são produzidos pelo nosso organismo, eles são chamados de aminoácidos naturais. A gente não precisa consumir alimentos, né? A gente não precisa fazer nenhum tipo de reposição no nosso organismo para tê-los. Por quê? Porque nós já produzimos naturalmente, por isso que eles são chamados de não essenciais. São no total de 12 aminoácidos naturais ou não essenciais. Continuando aqui. Os aminoácidos essenciais, o que são os essenciais? Ou seja, aqueles que são indispensáveis, a gente precisa ter. São os aminoácidos que não são sintetizados pelo organismo. Então, eles precisam ser obtidos através da alimentação e correspondem a 8 aminoácidos. São 12 que são os não essenciais e são 8 que são os essenciais. Então, esses aqui a gente precisa consumir. A gente precisa ingerir alimentos para ter esses 8 aminoácidos. No total, esses 20 aminoácidos, eles vão formar aí as proteínas importantes para o nosso organismo. Mas para isso a gente precisa ter os 20 aminoácidos. Os 12 que a gente já produz naturalmente e esses 8 que a gente precisa consumir através da alimentação. Correspondem a 8 e eles são chamados de essenciais. Por quê? Porque eles são indispensáveis. A gente precisa desses aminoácidos. Se não tiver esses 8, tiverem só os 12, a gente não vai produzir certos tipos de proteínas e aí o nosso organismo não vai ter um bom funcionamento, não vai funcionar direitinho. Então, estão aqui os 20 aminoácidos, observem aqui as estruturas, né, do total desses aminoácidos. Vamos ver aqui as estruturas.
Olha aí, esses daqui são os aminoácidos essenciais, né? Tem todos os aminoácidos essenciais aqui, que são aqueles que a gente precisa consumir, são chamados de aminoácidos essenciais. Vou mostrar na cartela para vocês verem melhor as estruturas. Olhem aí, tá aí na cartela, tem um deles, no total aí eles têm até a mais, porque um deles ele é produzido na primeira infância, que é a histidina, então que a gente não precisa, mas depois de uma certa idade a gente precisa sim ele se transforma em essencial porque a gente não produz mais naturalmente, a gente produz na primeira infância, mas depois a gente não produz mais, que é a histidina. E agora, aqui tenho os aminoácidos não essenciais. Esses aqui são os aminoácidos não essenciais, que são os 12, né? Então, tá aqui eles, lembrando que não é para ninguém decorar ou se assustar, né? Com esses aminoácidos, só para mostrar que esses 20, todos eles unidos, eles formam as proteínas que são muito importantes para o nosso organismo. Então, na cartela, aqui para vocês verem também, são esses os aminoácidos, a arginina, a asparagina, a tirosina, a glicina, enfim, são esses os aminoácidos, os não essenciais. Mas o que são os aminoácidos essenciais, né? Qual a importância deles? Então, eles são importantes para o nosso organismo porque eles participam da produção de anticorpos, da produção de células vermelhas. Olha só a importância desses aminoácidos essenciais. Então, se a gente não consome alimentos para ter esses aminoácidos que são muito importantes, olha só, para a produção de anticorpos, se você não tem, você acaba se tornando uma pessoa que qualquer ventinho, qualquer mudança de temperatura acaba tendo a imunidade muito baixa e aí você acaba pegando gripe, né, facilmente. A produção também de células vermelhas no sangue, é importante a gente produzir as células vermelhas no sangue, senão você passa a ser uma pessoa que tem anemia, né? Então, por isso que é importante ter esses aminoácidos. A produção dos hormônios, de hormônios importantes como a serotonina, né? A gente precisa ter aí para uma boa noite de sono, para repor toda a nossa energia, para a promoção da sensação de saciedade no cérebro após a alimentação. Então, quando você consome alimento que não é tão saudável, você tem a sensação de que não comeu bem, de que você está sempre querendo algo a mais, então é importante aí consumir esses aminoácidos. E para a regeneração celular, por exemplo, da pele, então se você tem ali, se arranhou, né, e demora para cicatrizar, quer dizer que está faltando algo no seu organismo, alguma coisa está errada, né? Você precisa repor aminoácidos para ter ali as proteínas para ocorrer a regeneração celular. E aí eu trago também para vocês uma pergunta bem importante, que é: você sabia que um simples prato de arroz com feijão, sem nenhum complemento, ele já contém todos os aminoácidos essenciais para a nossa dieta? Né? Vocês sabiam disso? A função dos aminoácidos é formar proteínas, né? Por que um prato de arroz com feijão, sem nenhum complemento, já contém todos os aminoácidos essenciais para a nossa dieta? Por quê? Porque o arroz, ele tem uma certa quantidade de aminoácidos, mas ele tem, por exemplo, 2 aminoácidos que ele é pobre. Já o feijão, ele tem os 8 aminoácidos ali que são essenciais, mas ele tem 2 aminoácidos que ele é pobre. E o que acontece? Quando a gente come um prato de arroz com feijão, a gente está consumindo todos os aminoácidos essenciais. Por quê? Porque eles se complementam. O que falta de aminoácido no arroz, o feijão complementa. O que falta de aminoácido no feijão, o arroz complementa. Por isso que um bom prato de arroz com feijão tem o seu valor. E aí, se você, por exemplo, coloca ali, quer acrescentar
colocar um ovo frito, pronto. Ou um ovo cozido, já tem um prato perfeito aí com todos os aminoácidos, né, essenciais, ainda tem ali a proteína, que seria o ovo frito. Então, olha só a importância da gente consumir o arroz com feijão todos os dias, porque a gente está consumindo aminoácidos essenciais que são importantes para a produção de proteínas no nosso organismo. Ok? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula de hoje. Falamos de vitaminas e falamos de aminoácidos. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.